Vamos lá? Vamos lá rapidinho, Caio? Tem pouco tempo, vamos lá. Caio, por que você acha que Jesus foi tão misericordioso com as prostitutas e os publicanos, colaboradores romanos, servos dos opressores? E Jesus não teve a menor paciência com os religiosos? Eu acho que Jesus teve muita paciência com os religiosos. Você acha, Caio? Pelo amor de Deus. É só ler os 4 evangelhos de carreirinho. Você vê, aqueles caras são um cão chupando manga. É, né? O dia inteiro. Jesus ia para o extremo norte de Israel, eles mandavam delegações atrás. Aonde Jesus ia, eles chegavam com um grupo. Ou eles mesmos, ou os que eles mobilizavam com as perguntas que eles já passavam via WhatsApp. Pro pessoal. Instruções, textos, áudios. Aí vai lá e oprime. Faz essa pergunta, constrange, gera essa crítica, chama de blasfemo, xinga assim, diz que ele é um filho não sei do quê. Aí vai o tempo todo. E Jesus teve uma extrema paciência com esses caras. Extrema. Foi dizendo a eles o que eles tinham que ouvir. Já no fim dessas confrontações, 3 anos e meio de opressão que Jesus sofreu dos religiosos, de todos os tipos, de todas as denominações religiosas de Israel praticamente. Todos os grupos o acharam insuportável. Sem exceção. Sem exceção. Ele era herege para todos esses grupos. Eu não vou aqui explicar o conjunto de partidos e de denominações religiosas, e o desconforto que Jesus provocou em todos eles. Tá, mas tinha muito, só assim, rapidinho. Uns 7 grandes grupos, mais ou menos. Tá. 4 com mais força organizada. Tá. E um deles bastante respeitado, mas sem influência política nenhuma, político-partidária, porque eram os essênios que viviam separados do resto da sociedade. Uma espécie de Amishes judaicos ou de Quakers judaicos, gente que não queria muito contato ou nenhum contato com a sociedade. Mas os que mais perturbaram, obviamente, foram os fariseus, os saduceus e as autoridades do templo, os sacerdotes oficiais, os líderes, os exegetas, os teólogos, os acadêmicos e fanatizados pela religião, eram os que mais o perturbavam. Agora, por que ele iria ter problema com prostituta? Prostituta é pra gente ter muito carinho com a prostituta. Você sabe lá, cara, o que é tirar a tua calcinha, ficar de 4 para um cara que chega com a jamanta sem tamanho, te mete, suja frequentemente, horrenda, para você ganhar um dinheiro para levar para casa para comer comida para você e para os filhos? Sim, que gozo que tem naquilo ali. Qual é a imoralidade da prostituta? A imoralidade da prostituta é ser querida, desejada por quem paga para possuí-la. Agora, ela pessoalmente, raramente é adúltera. Você já notou? Raramente você encontra uma prostituta adúltera. Os profetas diziam que o pecado da prostituta era o pecado da necessidade social. Já o pecado da adúltera era o pecado do cio. Era o pecado da putaria mesmo. Olha. Da adúltera. Como diz o profeta, Deus pelo profeta Oséias, falando aos filhos de Oséias com Gomer, com a adúltera. Gomer era uma adúltera. Adúltera. Que se prostituía pela alegria da promiscuidade do adultério, da variedade. E Deus, através de Oséias, fala com Israel e Oséias fala com os filhos dele. Era uma coisa, uma metáfora da outra. Tá. E então ele diz, porque a vossa mãe não é como a prostituta que se entrega pela paga. A vossa mãe é adúltera. Ela se entrega no cio, no desejo incontrolável e compulsivo de assim fazer. A perversidade dela, sim, é grande. Sim, cara.
De modo que Jesus tratou a prostituta de maneira natural. As prostitutas têm que ser tratadas bem, acolhidas. Uhum. A única maneira de ajudar uma prostituta a não se prostituir é acolhendo-a. Acolhendo-a, fortalecendo-a, estimulando-a em outro caminho, em outra direção. Por isso ele disse aos escribas, que eram os acadêmicos, teólogos, exegetas da religião, aos fariseus, que eram os reis do exemplo e da moral religiosa, ele disse: em verdade eu vos digo que publicanos, que eram os colaboracionistas de acordo com os religiosos, que cobravam impostos em nome dos romanos e ficavam com seu overprice. Então Jesus disse: em verdade eu vos digo que esses caras, esses publicanos e as prostitutas, as meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Vocês são os caras da rabeira. Vocês vão levar cada susto quando virem esses que vocês repudiaram como os seres inomináveis e descobrirem que alguns deles eram pessoas infinitamente menos desgastantes na perspectiva de Deus, menos enojantes em relação à verdadeira ética da vida do que vocês, que não fazem nada disso, mas são assassinos de alma, assassinos de esperança, que são homicidas espirituais, que são os escravizadores dos homens às leis, que não salvam, que só geram mais hipócritas, que na tentativa de viver as meticulosidades dessas legislações, convenções e aplicações que eles fazem em nome de Deus, impondo isso aos homens, acabam acachapando, esmagando essas pessoas, tornando essas pessoas hipócritas, porque depois de um tempo veem que não conseguem dar conta de se salvarem por tantas legislações que passam a fazer isso apenas para consumo externo, para que outros vejam, enquanto elas criam no mundo particular uma existência como a dos fariseus, um sepulcro aberto, cheio de rapina e de podridão. Então é óbvio, é só olhar, olhe com um olhar humano que você entende. Então Jesus... O problema da religião é que ela não tem um olhar humano, ela só tem um olhar da perversidade legalista. O legalismo faz o indivíduo se tornar perverso. Todo legalista é perverso. E ninguém generoso conseguirá ser legalista. Ninguém. É incompatível com a natureza do teu ser. De modo que quando eu vejo uma pessoa ser confortável e continuamente legalista, eu sei que eu estou lidando com uma pessoa que no mínimo se viciou na perversidade. Sem falar que tem uns que gozam quando aplicam o seu legalismo sobre o próximo em nome de Deus. Esses são os grandes perversos da terra. É para esses que Jesus dedica Mateus capítulo 23. VNVTV, o canal é você.